né? Foi um tempo muito gostoso. Eu guardo com muito carinho no coração aquele tempo. E é muito bom a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem feito e ver, né, que irmãos daquela época estão firmes aqui e outros estão começando, né? E eu quero falar hoje sobre a justiça e a soberania de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Abacuque, abra, por favor, se quiser acompanhar. Eu não sei se é algo que inquieta vocês, mas eu sou alguém muito inquieto e luto por justiça muitas vezes. E às vezes até a justiça humana, a minha justiça. E quando eu olho muitas vezes para o cenário que nos rodeia, isso muitas vezes me faz ficar indignado, né? Então eu gosto de estar bem informado, né? E a Viviane diz isso, gato, tem que parar de olhar a notícia, tu fica muito revoltado, né? Ela não olha porque faz mal, eu olho e, né? Mas talvez você já olhou ao seu redor e se indignou com as injustiças, contra as injustiças e a impiedade do mundo que você está vendo hoje. Você olha, nossa, como é que isso está rolando? Talvez você já tenha se indignado, como eu, né, com o aparente descaso de Deus diante da injustiça. Deus, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Como é que nós podemos conciliar aquilo que nós vemos nos nossos dias ao nosso redor, a injustiça, a impiedade reinando, o direito sendo pervertido, e um Deus que é justo e um Deus que é soberano, que está no controle? Porque quando eu olho com os olhos humanos, muitas vezes para a realidade, eu não vejo a justiça prevalecendo. Quando eu olho com os olhos humanos, eu tenho a impressão de que Deus perdeu o controle. Que Deus não sabe o que Ele está fazendo. É ou não é verdade? Quando nós olhamos com os olhos humanos, é essa a sensação que nós temos. Mas quando eu tiro os olhos, o foco da mente, dos olhos do Wilson, e trago para a palavra de Deus, isso aquieta meu coração e traz paz, conforto e esperança para o futuro. Então, como é que nós podemos conciliar essas duas coisas? A justiça de Deus e a soberania de Deus. O livro de Abacuque ele foi escrito mais ou menos no ano 605, e Abacuque ele olhava esse mesmo cenário, ele olhava para a nação de Judá, e ele observava a corrupção, não lá fora, mas a corrupção do povo de Deus, que foi chamado para ser diferente, para fazer diferença, para ser luz, para refletir a glória de Deus, os valores de Deus. Ele olhava para a nação dele e só via corrupção. Ele só via injustiça, opressão nos seus dias. O seu irmão oprimindo, tentando tirar proveito do seu próximo. E ele clama a Deus por intervenção. Deus, está errado, o Senhor não vai fazer nada. E ele é contemporâneo do profeta Jeremias, isso nos ajuda a entender um pouco. Judá vivia uma profunda crise espiritual. E essa profunda crise espiritual levava também a uma crise social. Porque eles haviam abandonado Deus vivo. Sim, eles diziam, nós adoramos a Deus, eles continuavam com os rituais. Mas a vida deles não refletia os valores e os princípios do reino de Deus. Nós podemos vir todo domingo à igreja, podemos ler a palavra, mas se nós não aplicarmos... Hoje nós somos quantos milhões? 40 milhões de cristãos no Brasil? Se nós fôssemos realmente 40 milhões de cristãos comprometidos com os valores do reino, com a palavra de Deus, o Brasil deveria estar diferente. E não está. Então, a palavra de Deus diz que o que traz benefício para a nossa vida não é saber, mas aplicar a palavra de Deus à nossa vida. E porque Judá simplesmente estava vivendo valores vazios,
Isso levou eles a uma profunda crise espiritual. E quando nós temos uma crise espiritual, começa a opressão, começa a corrupção. E levou a uma crise social. E também levou a uma crise política, que acabaria com o cativeiro deles na Babilônia. Então, ele olha e ele vai para Deus com perguntas sinceras. Né? Deus é um Deus gracioso e Ele quer responder as nossas questões. Né? Quando nós vamos com sinceridade para Ele, nós temos que ter coragem. Muitas vezes, nós não temos coragem para fazer as perguntas profundas para Deus, aquelas que inquietam a nossa alma. E Deus tem prazer em responder. Então, Abacuque vai com a primeira queixa dele para Deus em relação ao aparente descaso. Acompanhe aí versículos 2 a 3. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que ouças? Até quando? Gritarei violência, sem que traga salvação. Deus, eu vejo, está um caos, violência por todo lado. Por que o Senhor me faz ver a injustiça se o Senhor não vai agir? Eu não tenho como resolver, mas o Senhor é todo poderoso, o Senhor tem, por que o Senhor não resolve? Abacuque está dizendo: olha, Deus, o negócio é o seguinte, se eu fosse o Senhor, eu já tinha resolvido essa parada. Você já se pegou falando assim para Deus? Ah, miserável homem, né? Muitas vezes eu disse: Deus, Deus, me perdoa, né? Quem sou eu, né? Se eu fosse Deus, graças a Deus que eu não sou Deus, porque senão eu não estaria aqui, né? Mas ele diz: por que me fazes ver a maldade, contemplar a injustiça, se o Senhor não vai agir? E é interessante que Abacuque lhe diz daí: a destruição e violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, confusão. Sabe por que a situação está assim, Deus? Olha o versículo 4. Porque o Senhor não age. Porque o Senhor não tem feito justiça. Ele diz: por isso a lei se enfraquece. A lei não vale nada. É o que nós vemos hoje no nosso país. A justiça nunca prevalece. O ímpio prejudica o justo e está na boa. Né? Dá tudo certo para ele, a gente acha isso, né? E assim a justiça é pervertida. No Salmo 73, né, o salmista diz: com certeza, não valeu a pena eu viver uma vida justa. Porque os ímpios fazem tudo e estão numa boa, descansam, estão gordinhos, cheios de saúde, não falta nada para eles. Eu sou fiel, estou buscando o Senhor e olha a naba que eu estou. Olha a dificuldade que eu estou passando. Né? Mas ele diz algo: eu falei como doido, até que quase meus pés resvalaram. Daí eu entrei na tua presença e daí eu vi. Né? Então Abacuque ele traz a primeira queixa para Deus. E Deus responde nos versículos 5, 1 a 11. Deus diz: Abacuque, eu estou vendo. Olha o versículo 5, 6. Ele diz: olhem para as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de você farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, olha, eu vou trazer os caldeus. Ele diz: Deus, o Senhor não vai fazer nada contra a nossa nação. Deus diz: tá bom, eu vou castigar. Os babilônios eram um povo terrível, cruel. Daniel 2, 20, 21 diz: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e estabelece. Daniel olha, ele diz: olha, quem está no controle da história não é a impiedade, não são os homens maus, mas Deus tem toda a sabedoria. Né? E ele traz para nós e para o próprio Abacuque dizer: calma, deixa baixar a poeira. Né? Eu tenho toda a sabedoria, eu sei o tempo certo. Quantas vezes eu e você tomamos decisões que achamos que são as melhores para nós e depois nós vemos que elas são caminhos maus, né? Nós damos com os burros, nós trazemos sofrimento porque queremos resolver na força do nosso braço. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que continua no controle da história, que tem as épocas nas mãos, as estações. Ele destrona e estabelece reis. Mas, como eu disse, o livro de Abacuque é conterrâneo de Jeremias, e em Jeremias 2,13 nós entendemos um pouco o cenário.
da razão iminente disciplina que Deus ia trazer sobre a nação de Judá. Ele diz, olha, o meu povo cometeu 2 crimes, 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Geralmente, esse é o curso que nós seguimos. Nós deixamos de seguir Deus, não deixamos de ir no culto, seguir os rituais, mas nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, né, muitas vezes. Nós deixamos de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Nós deixamos de ruminar, de aplicar a palavra à nossa vida. E ela se torna, muitas vezes, só um conceito. E nós vamos nos perdendo, e porque há um vazio no nosso coração é uma fábrica de ídolos. O que acontece? Quando nós deixamos de seguir, de ouvir a palavra, de viver a palavra na nossa vida e praticá-la no dia a dia, o que nós fazemos? Nós cavamos cisternas rachadas. Nós dizemos que Deus é tudo, mas, na verdade, nós buscamos sentido em tantas outras coisas. Deus é apenas mais uma das coisas, aquelas que nós carregamos, né? Nós usamos várias coisas que nós vamos ver daqui a pouco para preencher o vazio do nosso coração. Então, Abacuque, ele apresenta a segunda queixa dele, e ela representa a nossa dificuldade de entender, ver os planos perfeitos de Deus. Versículo 12a diz assim, Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, se Tu fores trazer, né, os babilônios contra nós, esse povo cruel, nós morreremos. A questão é que nós não estamos preocupados com a justiça de Deus, com o reino eterno de Deus, com a santidade de Deus. Mas a nossa primeira preocupação é tirar, né, nos livrarmos. Mas nós não temos muitas vezes a perspectiva de que não importa o caos que esteja. Nós vimos o que aconteceu nas eleições. Quantas pessoas frustradas, depressivas. Vou fugir do Brasil, acabou tudo, acabou o mundo. Quem é que continua no controle? Quem é que está no controle da história? É o PL? É o PT? É o Lula? É o Bolsonaro? Não, é Deus. Então, nós perdemos muitas vezes a perspectiva de colocar nossa esperança, e temos a oportunidade nessas frustrações, nas crises da vida, nós temos a oportunidade de refocar o nosso coração. E colocar o nosso coração, a nossa esperança no lugar certo. De olhar para esse mundo e para as nossas vidas com o foco de Deus e não com o nosso foco. E a questão de Abacuque, ele clamava, Deus, o Senhor não vai trazer justiça para a nossa nação? Olha o caos que está. E quando Deus diz, tá bom, Abacuque, eu vou trazer justiça. Aí Abacuque, ele diz, Deus, Senhor, Tu designaste essa nação, 12b, para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse o castigo. Teus olhos são puros, Tu és santo, Deus. Tu não podes suportar o mal, Tu não podes tolerar a maldade. Então, como é que Tu vai trazer essa nação pior do que nós, cruel, que tem devastado nações? Tu vais usar pessoas mais ímpias que nós. O problema é que nós nos achamos melhores do que aqueles que estão lá fora. E nós não somos. Nós lutamos com tantas coisas, temos tantos ídolos, lutamos com tantos ídolos, com pecados. A diferença entre nós e aqueles que estão lá fora é que nós recebemos a graça de Deus. Deus não veio ao nosso encontro, como nós vamos celebrar depois na ceia, porque Ele viu que nós éramos pessoas acima da média. Mas, simplesmente, pela sua graça, Ele nos alcançou. Porque Ele nos amou com amor eterno. Então, Judá havia perdido a sua identidade. Por isso, eles seriam levados para o cativeiro da Babilônia. E eu creio que nós, como igreja, olhando de forma geral, nós perdemos a nossa identidade. Nós não sabemos para que nós estamos aqui no mundo. Muitos cristãos hoje dizem, olha, eu aceitei Jesus, estou com o bilhete, né, para o céu aqui, para minha morada eterna,
então agora eu vou ficar aqui tranquilo e vou... Lá em Gênesis 11, Deus havia dito, olha, eu quero que espalhem a minha glória por toda a terra. E o que os homens fizeram? Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, ao invés de nos espalhar a glória de Deus por toda a terra, nós vamos construir uma cidade com muros fortes e uma torre que chega ao céu, para que o nosso nome fique famoso. Muitas vezes temos vivido em função do sucesso, para ter uma vida confortável, vivendo como se tudo que existisse é aquilo que está nesse mundo. Quando nós fomos chamados como Abraão, Gênesis 12 é uma resposta à Torre de Babel. Deus chama Abraão, os descendentes dele eram adoradores das estrelas, da lua e outras entidades, não eram diferentes das outras nações. Pela sua graça, Deus decide chamar Abraão. Ele diz, Abraão, sai do meio da tua parentela, eu estou te separando para algo especial. Eu vou te abençoar grandemente, e por meio de você todas as nações da terra serão abençoados. Esse é o nosso chamado. Mas nós temos vivido em busca de bênçãos, mas apenas buscas de bênçãos terrenas, achando que tudo que existe é isso que está aqui nesse mundo. E Deus diz, olha, eu quero te usar como bênção na vida de outros. Então, Judá havia perdido a sua identidade totalmente. Abacuque diz, ok, Deus, o Senhor vai usar essa nação terrível. Então, o Senhor quer trabalhar conosco. Ok. No 2:1 ele diz, ficarei no posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Deus, eu vou para o meu lugar secreto, eu vou aguardar, eu vou esperar para ver o que o Senhor vai dizer em resposta à minha queixa. E no 2:11, então Deus responde, Abacuque, você clamou por justiça. A questão é que nós achamos que a justiça de Deus é lá fora. Deus diz que Ele começa conosco, Ele quer um povo santo. E Deus, Ele diz, olha, sim, eu sou santo e eu preciso tratar o pecado onde ele existir. Mas Deus é um Deus que trata com graça. E Ele diz, olha, eu vou tratar vocês, povo de Judá, porque eu amo vocês. A palavra de Deus diz, talvez às vezes nós passamos por dificuldades, por situações que nós não entendemos. Mas a palavra de Deus diz que Deus disciplina, corrige aqueles que Ele trata como filhos, aqueles que são filhos. Então, às vezes, nós passamos pelo fogo do deserto, o fogo da fornalha, pelo deserto. Diz, Deus, tem alguma coisa errada? Será que eu não sou cristão? Não, Deus diz, meu filho, você é meu filho. E justamente porque você é meu filho, eu quero te tratar. Eu quero te curar. Eu quero te ajudar a crescer e a viver uma vida que realmente vale a pena. Mas eu vou tratar também com esse povo mau que eu estou trazendo sobre vocês. Ele diz, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente ela não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido em seus desejos que não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, ele não está dizendo aqui que nós viveremos pela nossa fidelidade, mas o justo viverá por aquilo que Deus faz. É exatamente o que é a ceia. Eu e você, se você entregou sua vida para Cristo, eu vou estar um dia frente a frente com Jesus na eternidade. Não porque eu sou alguém bom, mas porque aquele que é bom, perfeito, se ofereceu por mim, ofereceu a graça dele, e o sangue dele me lavou de todos os pecados, e pela graça, mesmo não merecendo, por eu ter colocado a minha confiança nele, eu vou estar um dia com ele. E isso produz
gratidão no nosso coração. Ele diz, de fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Esse é o coração humano sem Deus. Né? Um coração envaidecido, né? Que acha que é alguma coisa, que corre atrás de desejos que não são bons, que busca, coloca a sua esperança na ilusão das riquezas, que é arrogante. Nosso coração é inquieto, constantemente buscando, e nós precisamos, né, trazer o nosso coração. O mundo diz, olha, siga teu coração. Jeremias diz, olha, o coração humano é desesperadamente corrupto e enganoso. Não segue teu coração, é roubada. Não segue as tuas emoções, porque Satanás vai manipulá-las, mas siga a verdade, siga a palavra. E daí ele traz os 5 ais, que seriam, porque Deus dizendo, por que vai castigar os babilônios? E não só os babilônios, mas aqueles que não colocam a sua esperança em Cristo. Primeiro dos ais é contra a agressão, versículos 6 a 8, ele diz assim, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Aqueles que praticam a agressão, a ganância, graças a Deus que nós cristãos não temos problema com isso. Estamos contentes. Ai daquele que tem desejo por ganhos ilícitos. Por quê? Porque perdeu o referencial do seu tesouro, daquilo que realmente vale a pena. O segundo ai é contra a altivez. Versículos 9 a 11 diz, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o ninho no alto e escapar das garras do mal. Por que muitos cristãos buscam ter ganhos injustos? Eu conheço muitos cristãos, homens de negócio, que aceitam corrupção, aceitam propina. Por quê? Porque nós não cremos que Deus é capaz de cuidar, de suprir de nós, porque não estamos satisfeitos com aquilo que temos. E o nosso coração é capturado por ídolos e levado para todo lado. Ídolos que vão destruir o nosso coração. Quando agimos assim, nós dizemos, Deus, o Senhor não é capaz de cuidar de mim. Né? Terceiro ai contra a violência. Versículos 12 a 14, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a estabelece com crime. Violência, resultado da rejeição de Deus. Quarto ai daquele que dá bebida a seu próximo misturado com furor, até que fique bêbado, né? Vem com bajulações, né? De uma forma suave para tirar proveito, para lhe contemplar a nudez. Ai contra a idolatria, versículo 19, diz, ai daquele que diz a madeira desperte, ou pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas não respira. O Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque diz, olha, o Deus verdadeiro, Ele está sobre toda a terra e Ele vai fazer justiça. Como eu disse, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Vou dar alguns exemplos. Pescoço também ruim. Lembra quando Israel saiu do Egito? Deus fez aquelas 10 maravilhas, e quando eles saem como? Pediram ouro, roupas, coisas, saíram cheios de despojos, com muito ouro. Qual é a primeira coisa que eles fazem na primeira dificuldade no deserto? Constroem um bezerro de ouro. Nós precisamos tomar cuidado, porque a bênção de Deus facilmente nós podemos torná-la num ídolo.
Muitas vezes pedimos, já vi muito acontecer nesses 28 anos de ministério, pais pedindo, Deus, nós queremos um filho, nós não conseguimos ter um filho, nós queremos ter um filho, nos dá um filho, nós queremos dedicá-lo para Ti. Aí Deus dá o filho, o casal some da igreja, some da comunhão, o filho se torna o seu Deus, o centro. E ao invés de direcioná-lo, educá-lo e criar nos caminhos de Deus, o que acontece? O filho se torna o centro da vida deles. Sonhamos com a nossa profissão. Daqui a pouco estamos atolados em trabalho, não temos mais tempo para comunhão, tempo para discipulado, tempo para crescer com Deus. Por quê? Porque a profissão se tornou um ídolo na nossa vida, sucesso. Para que você está trabalhando? Para que você trabalha? Para se aposentar e não fazer mais nada? Vou comprar uma casa, uma fazenda, sonho, né? Comprar uma fazenda, uma casa na praia, eu vou lá, daí agora eu vou curtir a vida. Cristão não se aposenta. Sim, nós nos aposentamos do sistema desse mundo, mas nós deveríamos ter mais tempo para servir a Deus. O nosso sonho é o quê? Não fazer nada. É ou não é verdade? Nós estamos aqui para nos preparar, essa vida aqui é a preparação para a eternidade. Nós estamos aqui para servir a Deus. O dinheiro. É interessante que em Mateus 6, Jesus diz, olha, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E ele diz, vocês não podem servir a Deus e ao diabo. É isso que ele diz? Não, o que ele diz? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é um Deus. E eu sei o quanto que ele mexe com o meu coração. Se tu tem ou se tu não tem, né? Às vezes o dinheiro pode ser um ídolo, tu não tendo, tu luta, tu quer, tu vive em função dele. Mas a primeira coisa que a gente fez lá em casa, a Rebeca já está trabalhando, né, ela foi fazer 1 ano de missões fora, daí ela está trabalhando 3 anos. A primeira coisa, a gente disse, filha, a primeira coisa, o primeiro salário teu, o dízimo do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que nós temos é dele. Vida, dons, talentos, nada nos pertence. O dinheiro que nós temos é tudo dele, 100%. Ele diz que parte disso nós deveríamos investir no reino. A primeira coisa, a gente diz, filha, primeira coisa, diz o Senhor, a Hannah começou a trabalhar no passado, a gente disse, filha, primeira coisa, separa 10% do Senhor. Né? Por que isso? Legalismo? Não. Porque nós precisamos manter o nosso coração livre do amor ao dinheiro. Como é que eu vou manter o meu coração livre de mamon? Porque se eu sou tão apegado ao dinheiro que eu não posso investir no reino de Deus ou ajudar uma família necessitada, é porque o dinheiro já está ocupando um lugar que ele não deveria estar ocupando. Ou seja, ele é um Deus na minha vida. Então, veja, quem nos dá o salário é Deus, é bênção. Sim, Deus quer. A Bíblia diz, olha, não tem nada melhor do que desfrutar do fruto do nosso trabalho. Isso é bênção de Deus. Mas todos esses exemplos que eu dei, se eles forem colocados no lugar certo, eles são bênçãos. Quando eles passam do limite, eles se tornam ídolos e eles vão nos devorar. Então, Abacuque, ele começa a olhar no capítulo 3, de 1 a 16, ele começa a olhar para o passado, e isso começa a trazer esperança. Diante das crises, das dificuldades, quando nós perdemos as perspectivas, nós precisamos muitas vezes olhar para o passado e ver a fidelidade de Deus no passado, e isso vai trazer esperança, isso traz esperança para nós. No capítulo 13, então, é um salmo que nos convida, fortalecemos a nossa esperança em Deus, em meio ao caos. 3, 1 e 2, ele diz, olha, Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus olhos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da tua misericórdia. Lembra que Judá estava prestes a ir para o cativeiro da Babilônia.
E Abacuque, ele diz: realiza de novo as maravilhas que tu fizeste. Nós queremos ver aquelas maravilhas que tu fizeste. Ele está lembrando quando Deus tirou o povo do Egito e levou ele para o Sinai, abriu o Mar Vermelho. Ele diz: Deus, tu fizeste coisas maravilhosas, tu desceste com fogo do céu, desse a direção, a lei. Os povos ali ao redor ficaram apavorados. Realiza de novo as mesmas obras, mas Deus, eu sei que o Senhor vai tratar conosco, vai ser difícil, nós vamos ser levados para o cativeiro, vai haver morte, destruição. Deus lembra que nós não passamos de pó e tem misericórdia de nós. Então, a fidelidade de Deus no passado traz esperança. Abacuque, ele lembra das obras da fidelidade de Deus, os 3, 2 a 15, que eu falei, todas as maravilhas que Deus fez. E isso trouxe paz. Olha o versículo 16, diz assim: quando ouvi isso, o meu íntimo estremeceu e meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram e minhas pernas vacilaram. Ele diz: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Abacuque diz: Deus, o Senhor foi fiel no passado e não nos abandonou. Apesar de nós sermos um povo duro de coração, murmurador, né? Toda aquela geração no deserto, de 20 anos para cima, teve que morrer, porque rejeitou a Deus, mas Deus guardou o remanescente. E ele diz: Deus, quando eu olho para as maravilhas do passado, eu anseio para que elas aconteçam, mas Deus, eu quero descansar no Deus que o Senhor é, na sua fidelidade, no seu amor fiel. E isso produziu uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração que nós oferecemos a Deus não é quando tudo vai bem. Quando você tem o salário garantido no final do mês, quando você não está passando nenhuma dificuldade, não. Mas diante do caos que estava para acontecer, cativeiro na Babilônia, muito sofrimento, Abacuque, ele diz no 17, 18, Deus, mesmo que não floresça a figueira, olha, a minha safra, os meus planos podem dar errado, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que eu e você podemos apresentar a Deus uma verdadeira adoração assim? Ou quando as coisas começam a dar errado, nós nos revoltamos contra Deus, queremos largar tudo, chutar o balde. Não quero mais ser cristão, se Deus aí não cuida de mim. Porque Deus é fiel. Mas isso também, quando Ele olha para o passado, isso traz paz ao coração, produziu uma verdadeira adoração. No meio quando nós perdemos a visão das tragédias da vida, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos esperança para continuar a nossa jornada, e isso gerou esperança para o futuro. Versículo 19, ele diz assim: Senhor, ó soberano, o Senhor, ó soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo e me faz andar em lugares altos. Deus, não importa o caos que esteja esse mundo, eu sei que o Senhor vai me conduzir. Mas nós, como cristãos, nós somos o povo que temos tudo para ser o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque nós temos esperança para essa vida e para a vida futura. A nossa vida pode ser ceifada aqui. Nós podemos passar por dificuldade, mas nós sabemos que quando nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos para a eternidade, nós vamos estar experimentando a verdadeira vida. Eu gosto muito da frase de Billy Graham, embaixador de Deus. Ele diz o seguinte: um dia vocês ouvirão que Billy Graham morreu. Ele diz: não acredite em uma só palavra sequer. Eu estarei mais vivo do que nunca. Eu apenas terei mudado de endereço, estarei para sempre desfrutando da presença gloriosa de Deus. Para aqueles que colocam a esperança em Deus, o caos, a tragédia, a morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Concluindo,
Nós precisamos ter coragem para levar a Deus as nossas verdadeiras questões. Levar talvez a nossa ira, a nossa indignação para Deus, porque Ele é capaz de suportar, sim, temos que levar com reverência, mas Ele é capaz de suportar a nossa ira, as nossas inquietações. E Ele está disposto a responder àqueles que o buscam com sinceridade. Nós podemos ter confiança de que Deus continua sendo bom, de que Ele continua no controle, mesmo quando as coisas não dão certas, mesmo quando as coisas estão ruins. Mas Deus, Ele tem um compromisso conosco. Ele prometeu usar todas as circunstâncias para o nosso crescimento. O mal que o inimigo intenta contra nós, Ele vai usar para o nosso crescimento. As escolhas erradas que eu e você fizermos, Ele vai usar para o nosso crescimento. As tragédias que vierem sobre nós, Ele vai usar para o nosso crescimento. Muitas vezes não vamos enxergar nada, não vamos entender nada. Vamos ficar confusos, atordoados. Mas nós podemos ter certeza que Ele vai usar para o nosso crescimento e amadurecimento, para que nós nos tornemos parecidos com Ele e façamos diferença aqui nesse mundo. Aqueles que colocam a confiança em Deus nunca estarão desamparados. Porque o Deus não dorme. Deus, Ele está sempre atento, cuidando de nós. Eu tenho muita fome e muita sede de justiça. Um dia, nossa fome e sede de justiça vai ser plenamente satisfeita. Mas Deus é misericordioso conosco e com os outros. Para refletir e praticar. Será que Deus realmente é tudo o que eu tenho? Deus é tudo o que você tem? Porque se tudo que nós temos não é Deus, se é Deus e mais isso e mais aquilo, se nós perdermos estas coisas, a nossa vida vai desabar. Mas se Deus é tudo que nós realmente temos, nós podemos perder tudo e nós vamos ter tudo ainda. Que ídolos do coração eu preciso me arrepender e abandonar, a fim de servir ao Deus vivo? A fim de ser instrumento de viver uma vida com liberdade, né? Liberdade não é fazer aquilo que eu e você queremos fazer. Verdadeira liberdade é viver para fazer aquilo que eu e você fomos criados para fazer. Eu e você fomos criados para glorificar Deus. E a minha oração é que a nossa vida possa glorificar Deus, né? Que Ele receba muita honra, e para que muitas pessoas possam conhecê-lo através de mim e você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque Tu és um Deus tão maravilhoso, obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó, e o Senhor conhece a nossa fragilidade, assim como eu e os meus irmãos lutamos com tantas coisas que não gostaríamos de lutar. Muitas vezes nos prostramos diante de ídolos que deveríamos estar livres há muito tempo, mas muitas vezes tiramos os olhos do Senhor e colocamos no nosso braço, na nossa sabedoria, e queremos viver como se esse mundo fosse tudo que existisse. E por isso vivemos uma vida cristã frustrada. Em nome de Jesus eu quero pedir, nos ajuda, Pai, a olhar para o Senhor e perceber a maravilha que é te servir e te amar e poder ser instrumento do Senhor nesse mundo, instrumento de justiça, Pai. Que a verdadeira alegria só é possível quando nós vivemos a verdadeira liberdade, que é fazer aquilo para o qual o Senhor nos criou, que é para amar, servir aos outros, glorificar a Ti, fazendo discípulos, Pai. Quando o Senhor voltar, que o Senhor nos pegue e nos ajude fazendo, nos pegue e nos encontre fazendo aquilo que o Senhor deixou a gente para fazer, até aquele dia onde estaremos face a face contigo. Ó Deus, continua usando de uma maneira maravilhosa essa igreja amada e as nossas vidas, para que Tu recebas muita honra e glória, Pai. Para que nós não vivamos para o conforto ou para fazer o nosso nome conhecido, mas o Teu nome conhecido. É isso que nós pedimos para a Tua honra e glória,
em nome de Jesus. Amém.